Demorou, mas finalmente hoje a gente vai conversar sobre as leituras do mês passado. Oi gente, eu sou a Nini e hoje eu tô aqui pra compartilhar os livros que eu li em julho e felizmente foi um mês muito bom. Então talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, pega um chocolate quente, um café aí pra acompanhar comigo e a gente conversar sobre as leituras do mês passado. Então tá, o primeiro livro que eu finalizei em julho foi Histórias da Meia-Noite, do Machado de Assis, uma leitura que eu fiz para o meu projeto de clássicos brasileiros e de língua portuguesa. Esse foi o primeiro livro do Machado que eu não gostei tanto assim, principalmente porque os personagens dessas histórias não são muito admiráveis, eu acredito que o autor tenha feito isso de propósito. Eu já contei um pouquinho mais sobre minhas impressões desse livro lá no blog, eu vou deixar o link do post no box de informações. Depois eu li Destinada, esse é o 9º livro da série House of Night, que é uma das séries que eu pretendo concluir agora em 2016. Eu gostei, é uma série que apesar dos altos e baixos e apesar dos problemas, eu curto acompanhar. E nesse livro aqui a gente já tem provavelmente algumas das características do que deve ser a grande batalha final dessa série. Eu tenho mais um livro físico e os 2 últimos em e-book, e eu tenho mais 2 extras dessa série também na minha coleção, então é possível que vocês vejam House of Night por aqui com bastante frequência até o final do ano. Eu também já fiz um post sobre ele lá no blog, e se você quiser conversar comigo sobre Destinada, é só conferir o link também aí embaixo no box de informações. Depois eu li Vida Dura, da Cláudia Tages, esse foi meu primeiro contato com a autora. A Cláudia Tages é uma escritora de jornal, pelo menos ela tinha colunas em alguns jornais, aqui na Zero Hora, por exemplo, que é o jornal da capital, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que acaba abrangendo todo o estado, né, porque é o jornal mais forte daqui do Rio Grande do Sul. E bom, essa história, gente, é muito louca, conta a vida de um cara que ele não tem muito destino e ele resolve ganhar a vida sendo doador de sêmen. Então a gente vai acompanhar como que tudo isso acontece, ele tem uma expectativa que depois não se confirma, ele também fica um pouco alucinado com a possibilidade de ter filhos espalhados aí por todo mundo. Achei muito interessante essa história, o estilo me lembrou um pouco de Bukowski, a narrativa dela, a forma como ela usa palavrões e uma linguagem bem popular para contar. Eu curti muito esse primeiro contato com a Cláudia Tages. Eu não fiz post para esse livro no blog, mas caso vocês... Eu acho que eu não fiz post sobre esse livro no blog, mas caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais, comenta aqui embaixo que aí eu escrevo para vocês e a gente continua conversando um pouquinho mais sobre Vida Dura. A minha 4ª leitura finalizada em julho foi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, uma leitura que eu fiz no Kindle, então vou deixar a capa dele para vocês aqui na tela em algum lugar, e também foi uma leitura que eu fiz para o desafio Livros e Seus Filmes. Se tu ainda não conhece o desafio, o link do post da edição de 2016 também sempre fica aqui embaixo no box de informações. Foi o meu primeiro contato com a Jojo, eu gostei do livro, com algumas ressalvas, eu não simpatizei tanto assim com a Lo, que é a protagonista, mas eu me identifiquei muito com o Will. Se eu tivesse que escolher um personagem aí dessa história que se destacou mais comigo, na minha experiência de leitura, esse personagem foi o Will. Eu não consegui ter aquela empatia pela Lo e... é um pouco esquisito pra mim pensar no final dessa história também que eu concordei com o desfecho que a autora deu, mas eu sei que muitos de vocês, e até também por questões de crença pessoal e religiosa, não gostaram desse final, mas eu achei que era o final ideal para essa história. Aliás, em momento nenhum eu vi um final diferente. Eu já fiz um vídeo, né, um post para esse livro no blog, é um vídeo aqui no canal. Também vou deixar o link dele aqui embaixo no box de informações. E assim que eu assistir o filme, eu volto aqui para contar para vocês e gravar então a 2ª etapa do Desafio Livros e Seus Filmes. Eu sei que algumas pessoas gostaram muito do filme, outras não gostaram tanto assim. Eu tô na expectativa do que eu vou achar e daí em breve eu volto aqui e conto para vocês. Depois eu li Histórias de Muitos Amigos, do Gerson Jório. Eu recebi esse livro do autor e basicamente isso aqui é uma reunião de mini crônicas, mini histórias que ele publicou no Jornal do Interior de São Paulo, e ele usa amigos, que são figuras bem caricatas, para contar essas histórias engraçadas.
Eu achei interessante essa experiência. Eu já trabalhei por 3 vezes em jornal, então rádio e jornal dentro do jornalismo são os meus veículos favoritos, são os que eu mais gosto de trabalhar, não necessariamente jornal, eu diria que rádio e impresso, né? Mas como eu trabalhei em jornal, nunca trabalhei em revista, eu citei o jornal aqui. São histórias bem populares, gente, que combinam com esse perfil de veículo, né, de jornal mais popular, e são histórias que, independente da região, independente da cidade, vocês com certeza já devem ter ouvido algo parecido. Então, nesse sentido, o livro foi interessante, mas não foi uma leitura marcante, assim, no geral. Mas, como eu tenho contado para vocês nos vídeos de metas e de leituras, um dos meus objetivos deste ano é realmente ler esses livros que os autores me enviaram e contar um pouquinho aqui para vocês. Como é o caso desse, que eu não pretendo fazer resenha, mas estou deixando aqui o registro nas leituras do mês e também já mostrei ele nas redes sociais. Depois foi a vez de Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, que foi uma leitura que eu gostei muito, que eu tinha várias expectativas sobre esse livro e ele conseguiu suprir todas elas e me surpreender em muitos momentos. Eu também já fiz um vídeo pra ele, então se você quiser conversar um pouquinho mais comigo sobre Clube da Luta, é só conferir o link do post aqui embaixo. E eu também fiz um outro post extra com as regras do Clube da Luta. Se você tem curiosidade, não pretende ler o livro num futuro próximo, mas gostaria de saber um pouquinho mais sobre esses detalhes da história, também vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Mas foi uma leitura que eu adorei ter feito, foi um dos livros que eu coloquei lá na tag 12 livros para 2016, então mais um item riscado da lista. Eu acho que esse ano finalmente eu vou conseguir ler os 12 livros que eu propus. E bom, gente, eu recomendo muito essa leitura. Se você não assistiu o filme, existe uma grande possibilidade de você se surpreender com muitas coisas que o autor coloca aqui, pequenos detalhes que você vai juntando ao longo da história e depois fazem todo sentido. Se você já viu o filme, talvez a surpresa não seja tão grande assim, mas ainda acho que é uma leitura que você merece conhecer. Eu tenho o filme na minha coleção em DVD, pretendo assistir logo, espero que nesse final de semana, e se eu gostar muito do filme também, eu faço um post sobre ele lá no blog. Depois foi a vez de ler Os Ferozes, da Terezinha Hill Tregancin. Essa é uma autora aqui da minha cidade, de Caxias do Sul. Eu ganhei esse livro dela, inclusive, em algum evento que eu participei, eu acho que no ano passado. E essa história é muito interessante, conta de um grupo de alunos que mora em Galópolis. Galópolis é um distrito aqui da cidade, foi uma das primeiras localidades que os imigrantes chegaram aqui na Serra e se estabeleceram. E então esse grupo de alunos vai investigar o fato que aconteceu em Galópolis lá no início dos anos 1900 para tentar descobrir qual é o mistério. Existe ali alguns objetos enterrados, porque esse grupo era meio que um grupo secreto na época. Algumas pessoas acreditavam que eles tinham ligação com os nazistas, mas logo no começo da história a gente vai descobrir que não era exatamente isso. Então esses alunos vão buscar pistas, vão conversar com parentes, né, mais velhos para tentar descobrir qual é esse mistério. É uma história muito curtinha, eu gostei de ter lido esse livro. Tem algumas posturas em relação à personalidade desses adolescentes que eu teria descrito de forma diferente, mas eu acho que a autora também conseguiu colocar muito do que é a nossa cultura aqui da região através desses personagens. Então a gente tem alguns meninos e meninas que são mais vêm de uma criação mais severa e tem uma visão mais estreita do mundo, e a gente tem jovens já mais curiosos, né, mais desafiadores em relação às suas criações e à postura que os pais têm sobre eles. Então foi uma boa experiência de leitura e mais um livro também dos autores nacionais, especialmente caxienses, riscado da lista. A minha penúltima leitura finalizada em julho foi Cante para Eu Dormir, da Angela Morrison, e infelizmente esse livro me decepcionou bastante. Eu também tinha certa expectativa sobre ele e eu gostei muito de alguns pontos que a autora escolhe para desenvolver o enredo, mas eu não gostei tanto assim das escolhas que ela fez para continuar a história. Eu tive muito problema com esse livro, eu acho que tem muita coisa aqui que se desenvolveu de forma errada. O próprio relacionamento principal, o romance principal assim da trama, que pra mim não foi bacana, gente, e eu resolvi não fazer um post sobre ele no blog. Eu fiz até uma foto lá no Instagram e contei um pouquinho dessas impressões, mas caso vocês queiram conversar mais sobre esse livro, eu posso fazer uma resenha em texto lá no Estante da Nini. Eu só não fiz na época que eu terminei porque realmente não foi uma leitura que eu gostei e não foi a leitura que eu esperava.
Eu sei que para muitos de vocês esse é um livro favorito, mas comigo, infelizmente, não rolou. E agora sim, chegando então na última leitura de julho, que foi O Amante de Lady Chatterley, do David Herbert Lawrence. Esse livro eu também tive, como diz o meu amigo Henry, um mixed feelings com ele, né? Um sentimento de amor e ódio, assim, misturados, porque eu gostei muito de algumas coisas que ele desenvolve aqui, principalmente os personagens, as questões sociais da época, mas eu não gostei da trama principal, que o próprio título entrega, né, em relação ao Amante de Lady Chatterley. Eu também tive muitos, assim, problemas com a forma como o autor conta certas coisas aqui no livro. Eu acredito que para a época até tenha sido uma quebra de paradigmas bem grande, mas eu acho que já não combina mais tanto com as ambições, com os desejos das mulheres de agora. E em breve vai sair vídeos sobre esse livro, foi uma leitura que eu fiz para o projeto 1001 Livros, o post de como eu resolvi começar esse projeto e qual é a minha ideia de conduzir ele ao longo da vida também, fica sempre aí embaixo no box de informações. Mas foi uma leitura que, apesar de eu não ter gostado do tema principal, eu dei uma boa cotação lá no Scooby, porque eu acho que o resto do enredo compensa muito o que eu não gostei da parte do Amante de Lady Chatterley. Mas enfim, também vou deixar para falar mais sobre esse livro no vídeo que eu vou fazer específico para ele. Então, gente, essas aqui foram as minhas leituras de julho, mais o Como Eu Era Antes de Você, que eu li no Kindle. Não se assustem, foi um mês que eu terminei muitos livros que estavam já em andamento, então eu dei um gás e consegui concluir essas leituras agora em agosto. Eu também tô com vários livros em andamento, não sei se eu vou conseguir terminar todos antes do fim do mês, mas fiquei muito contente por ter cumprido essas metas, né, ter terminado alguns desses livros, como O Amante de Lady Chatterley, que eu já estava lendo há mais ou menos uns 2 meses e meio, 3 meses. Então consegui finalizar essas leituras e consegui agora, eu vou me dedicar, em agosto estou me dedicando a leituras que eu programei na meta, que eu também já postei aqui no canal, caso vocês tenham interesse em assistir. Normalmente, gente, nos meses em que eu leio bastante, a qualidade das leituras não é tão grande quanto naqueles meses que eu leio pouco e foco naqueles livros que eu realmente quero terminar, mas mesmo assim foi, no geral, um ótimo mês para as minhas leituras. Então é isso, me conta aqui embaixo como foi julho, tu leu bastante, tu leu pouco. Eu sei que muita gente participou de maratonas literárias entre julho e agora em agosto e deu uma bombada nas suas leituras, então me conta aí. E também me conta qual foi o teu livro preferido do mês passado entre os que tu leu. É isso e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!